Fala, estudante, beleza? Gente, vamos fazer aquele revisaço super, hiper, mega rápido. Presta atenção que isso é muito importante para você. Vamos fazer um revisaço aqui de processo civil. Vamos lá na nossa página 439. Vamos lá, Zé, 439. Cadê? 439. Página 439, vamos... Opa, aqui em cima. Cadê? Fazer essa questão número 2 aqui, beleza? Vamos lá. Se ocorrer o falecimento do único advogado do réu, olha aí, gente, o único advogado do réu, beleza? O único advogado do réu. Se ocorrer o falecimento do único advogado do réu, o juiz determinará que esse réu aqui, determinará que este, que este constitua novo mandatário, ou seja, novo mandatário é advogado, novo advogado, ok? No prazo de 15 dias. Decorrido esse prazo, decorrido esse prazo, sem a constituição de novo mandatário, sem a constituição do novo advogado, né? Aqui, sem a constituição do novo advogado, o juiz vai fazer o quê? Ele vai suspender o processo. E aí? Ele suspende o processo por 1 ano. Ele extinguirá o processo sem resolução do mérito. Ele suspenderá o processo pelo prazo de 3 meses. Ele ordenará o prosseguimento do processo à revelia do réu. Ou ele nomeará outro advogado. Apesar de não ser beneficiário da justiça gratuita. Apesar de o réu não ser beneficiário da justiça gratuita. Isso aqui, você veja que a VUDESP, ela quer que você saiba o que está dizendo o artigo 313, que fala da suspensão dos processos. Então, vamos lá no nosso artigo 313. E eu fiz um resumozinho aqui, um esquemazinho aqui em mapas mentais para você, para facilitar a sua vida, para ficar uma coisa mais atraente. Título 2 da suspensão do processo, beleza? Artigo 313. Suspende-se o processo. Eu vou deixar esse mapazinho aqui, ó, essa imagem aqui, para você baixar. E o que você vai fazer? Aqui estão os tópicos principais. E nessa parte aqui, ó, vai estar os incisos e os parágrafos. Vai estar os parágrafos, beleza? Você vai fazer o quê? Você vai pegar... vamos aqui. Você vai pegar isso que eu vou deixar e você vai copiar os parágrafos. Você vai passar fazer aqui um complemento à mão. Entendeu, gente? Isso vai fixar, isso facilita a sua vida. Você que é um pouco preguiçoso, que não sabe fazer mapa mental, coisa e tal, começa por aqui, ó. Ou você faz o seguinte, melhor ainda, pega essa imagem aqui, ó, e tenta passar para uma folha de papel sulfite, papel A4, ou mesmo no seu caderno. Faz o mapa manualmente. Mapa mental é para se fazer na mão, é igual colher de pedreiro, beleza? É para se usar na mão. Então, ó, vamos lá. Artigo 313. Suspende-se o processo. Deixa eu atrapalhar mais um pouco. Tem muita gente aí vende mapas mentais prontos. Cara, isso é enganação. Mapa mental pronto não vai resolver a sua vida. A não ser que você pegue o mapa mental e transcreva para uma folha de papel manualmente, beleza? Então vamos lá para não perder tempo. Artigo 313. Suspende-se o processo pela morte ou pela perda. Suspende-se o processo pela morte ou pela perda de capacidade processual. Deixa eu dar mais um aqui. Pela morte ou pela perda de capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador, beleza? 2. Pela convenção das partes. Certo? 3. Pela arguição de impedimento ou de suspeição. 4. Pela admissão de incidente de resolução de demandas repetitivas. 5. Quando a sentença de mérito... Aí tem que abrir aqui. Quando a sentença de mérito
depender de julgamento de outra causa ou de declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo, ou quando a sentença de mérito tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova requisitada a outro juízo. Essa suspensão aqui, o prazo de suspensão do processo nunca poderá exceder a 1 ano, ok? Aí, já que a gente está aqui, o juiz determinará o prosseguimento do processo assim que esgotado os prazos. Passou esse ano aqui, o juiz determinará o prosseguimento do processo, beleza? Vamos indo. Suspenderá o processo ainda por motivo de força maior, quando se discutir em juízo questão decorrente de acidentes e fatos da navegação de competência do Tribunal Marítimo. Que mais? Nos demais casos que este Código regula. Que mais? Pelo parto ou pela concessão de adoção, quando a advogada responsável pelo processo constituir a única patrona da causa. Beleza? Aí a gente vem aqui, vamos no principal. Quando o advogado responsável ou suspende-se o processo, quando o advogado responsável pelo processo constitui o único patrono da causa e torna-se papai, tá? Então vamos voltar aqui. Veja que a gente não encontrou ainda a nossa resposta. Peraí. Que a nossa resposta pergunta aqui: se ocorreu o falecimento do único advogado do réu, o juiz determinará que este constitua novo mandatário no prazo de 15 dias. Decorrido esse prazo, sem a constituição de novo mandatário, o juiz suspenderá, extinguirá, suspenderá por 3 meses, ordenará o prosseguimento do processo à revelia do réu ou nomeará outro advogado para o réu. Então, a gente não viu ainda. Então, a gente estava aqui, certo? Vamos agora... Deixa eu dar tá sem zoom aqui, gente. Pera aí, deixa eu colocar zoom nesse lugar aqui. Calma aí, gente, eu me atrapalhei aqui. Vamos lá. Geralmente eu sou meio atrapalhado. Então, vamos retornar aqui para a gente achar a nossa resposta. Então, suspende-se pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer... Pela morte ou pela perda de capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou do seu procurador. O juiz suspenderá o processo nos termos do artigo 689. Aí vai aparecer o que diz o artigo 689. O artigo 689 procederá à habilitação nos autos do processo principal na instância em que estiver suspendendo-se a partir de então o processo. Vamos lá. Não ajuizada a ação de habilitação, essa ação aqui, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte, atenção aqui. Não ajuizada a habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Falecido o réu, o juiz ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros no prazo que designar de no mínimo 2 e no máximo 6 meses. Beleza? Morrendo, falecido o réu, o juiz vai pedir para o autor intimar o espólio ou os herdeiros. Tá? Vamos lá. 2. Falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação do seu espólio de quem for o sucessor, ou, se for o caso, dos herdeiros pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promova a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito. Então, se o autor falecer, o juiz vai intimar os herdeiros ou espólio para ver se o pessoal tem interesse em continuar com aquele processo, tá bom? Então, ok, até aí. Então, por enquanto não responde a nossa questão. No caso de morte do procurador, olha, agora sim, no caso de morte do procurador de qualquer das partes,
Ainda que iniciada a audiência de instrução e julgamento, o juiz determinará que a parte constitua novo mandatário no prazo de 15 dias, ao final do qual extinguirá o processo sem resolução do mérito. Olha só, no caso de morte do procurador, vamos colocar aqui, no caso de morte do procurador, de qualquer das partes, ainda que iniciada a audiência de instrução e julgamento, o juiz determinará que a parte constitua novo mandatário no prazo de 15 dias, ao final do qual extinguirá o processo sem resolução do mérito. Beleza? Vamos na nossa questão. O que diz lá? Se ocorrer o falecimento do único advogado do réu, o juiz determinará que este constitua novo mandatário no prazo de 15 dias. Decorrido esse prazo, sem constituição de novo mandatário, o juiz suspenderá o processo, extinguirá o processo sem resolução do mérito, extinguirá o processo sem resolução do mérito, suspenderá o processo. Você gostou dessa questão aqui, né? Você não gostou disso aqui? Extinguirá o processo sem resolução do mérito? É isso? Vamos lá? No caso de morte do procurador de qualquer das partes, ainda que pula essa parte aqui. No caso de morte do procurador de qualquer das partes, o juiz determinará que a parte constitua novo mandatário no prazo de 15 dias, ao final do qual extinguirá o processo sem resolução do mérito. Certo ou errado, José? Certo ou errado? Certo ou errado? Então, gente, olha só, cuidado aqui. Aqui não fala, ó. Eu não sei, eu não sou o cara mais inteligente do mundo, nem mais sabido, eu sou um jumento. Mas olha só, no caso de morte do procurador de qualquer das partes, ou seja, morreu o procurador do réu ou do autor, o juiz vai intimar o bonitão para no prazo de 15 dias ele constituir um novo advogado. E se em 15 dias ele não constituir um novo advogado, o juiz extinguirá o processo. É o que diz aqui, certo? Só que tá vendo essa diabo dessa vírgula aqui? Aí tem aqui, vamos ver aqui. Só que depois dessa vírgula tem aqui, ó, ou ordenará o prosseguimento do processo à revelia do réu, se falecido o procurador deste. Olha que desgraceira. Ou ordenará o prosseguimento do processo à revelia do réu, se falecido o procurador deste. Aí a gente vai lá na questão. Aí ferrou, porque a gente achava que seria essa daqui. Só que se você ler mais um pouco o parágrafo, vai pra cá, ó. Ai, peraí. Deixa eu apagar aqui. Vem pra aqui. Então, ó, vê só, qual a lição que você tira disso aqui, gente? Qual a lição? Que não adianta você estudar mais ou menos, não é? Não adianta estudar mais ou menos, tem que estudar muito. Tem que pegar essas coisinhas bobas, que parecem bobas, mas que faz a diferença. Olha, o cara colocou, extinguirá o processo sem resolução do mérito. E a primeira parte do parágrafo fala isso. Só que depois da vírgula, ele diz que ordenará o prosseguimento do processo à revelia do réu. Então, você que acha que dando uma lida... lendo o parágrafo ou superficialmente, você não vai acertar a questão, cara. Você tem que saber a coisa, olha só. E como é que você vai fixar isso? É fazendo questão, fazendo, refazendo. Por quê? Porque você vai chegar nessa questão aqui, aí você marcou essa aqui. Você metido a espertão, você falou, porra, é essa daqui, certo? Aí você vai ver o gabarito e o gabarito vai falar que é essa daqui. Aí você vai fazer o seguinte, você vai voltar lá e você vai copiar, ou seja, se eu fazia o seguinte, eu copiava isso aqui, se ocorrer o falecimento do único advogado do réu, o juiz determinará que este constitua novo mandatário no prazo de 15 dias, decorrido esse prazo, sem a constituição de novo mandatário, o juiz. Aí você vai copiar o quê? O juiz ordenará o prosseguimento do processo à revelia do réu. É assim que você fixa artigo. Ficar lendo o código inteiro, você vai só enlouquecer. Então, ó, sempre que você errar uma questão, você copia o enunciado e depois a resposta. Copia o enunciado e depois a resposta. Copia o enunciado e depois a resposta. Beleza? Então, agora ficou fácil, né? Então, se ocorrer o falecimento do único advogado do réu, o juiz determinará que este constitua novo mandatário no prazo de 15 dias, decorrido esse prazo,
Sem a constituição de novo mandatário, o juiz ordenará o prosseguimento do processo à revelia do réu. Beleza? Então, gente, ó, vou deixar vamos voltar aqui, Zé. Vou deixar esse mapinha aqui para você baixar, tá? Não vou deixar ele completo para você não ficar com preguiça. Eu vou deixar o artigo 313, aí você vai completar o mapa, sabe? Lembra da Dora? Mapa sou, mapa sou, mapa sou, mapa. Então você vai completar esse mapa aqui, beleza? É isso aí, um grande abraço e sucesso!